O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, se fosse resumir numa palavra a liturgia de hoje, eu diria que a palavra, que é a expressão, o ruá, a força que sai de dentro de nós, e que produz um efeito naqueles que estão ao lado. A palavra de Deus, ela tem em si mesma uma força, porque é o próprio Deus, ela vem dele. E o Verbo encarnado, Jesus que veio até nós, veio da parte do Pai. Por isso, toda palavra que sai da sua boca é palavra divina, é palavra de vida. E a profissão de fé que nós fazemos em Deus é uma palavra. Nós a expressamos, como que diz, exalando de dentro de nós. Eu creio, esse é o meu Deus, esse é o meu Salvador. Agora vocês vão entender a cura desse espírito mudo, que é aquele que não fala nada, fica quieto, aprisionado no seu próprio erro, ou na sua própria obstinação, como diz a primeira leitura, que é um pecado terrível, que eu traduziria ele por teimosia. O teimoso, ele não abre mão. Você pode explicar, você pode falar, você pode mostrar, mas ele está tão obstinado naquilo que ele não consegue parar, pensar, refletir e mudar de vida, e mudar de opinião. Essa é a grande dificuldade de nós termos para com Deus uma resposta de fé do mais profundo de nós. Ah, mas tem a ciência, mas tem as ideias, mas eu tenho acesso a esta informação, aquela informação. Hoje, qualquer um de nós tem acesso a qualquer coisa, a todos os tipos de pensamentos, de possibilidades. Então nós temos um universo de coisas rondando a nossa cabeça e que muitas vezes torna a nossa fé relativa.
faz com que nós emudecemos na fé. E a tentativa de fazer com que a nossa fé se torne cada vez mais esquecida ou sufocada é não obedecer a Deus, não obedecer aos mandamentos, tirar as cruzes dos lugares, expulsar qualquer atividade ou qualquer ação religiosa, qualquer tipo de oração. Então isso pouco a pouco vai minando a gente, vai tirando de nós a vivência da fé, a prática da fé, que não é só rezar, mas é viver. Então a nossa vida, ela não vai condizendo com aquilo que eu no início professei, a minha fé. Esse é o Deus que eu creio. E é o único, não tem outro. O que me salvou, o que me perdoa dos meus pecados, é um só, não existe outro. É Ele, o homem mais forte, que tomou posse, acorrentou aquele que se dizia ser forte e distribuiu os seus bens. Jesus Cristo é o homem forte, que destronou Satanás, tirou nós do seu poder. Por isso que o tempo que nós temos hoje é o tempo de nós tomarmos decisão. Não é um tempo de nós ficarmos indiferentes. Vamos ver como é que vai ser. Será que é isso mesmo, né? Será que isso é verdade? Então, olha, manda sinal do céu, manda sinal do céu, manda. Como se o sinal do céu fosse ajudar em alguma coisa, para nos convencer de crer, sendo que a obstinação nossa é de não crer. Vocês já perceberam isso? Esse povo não abriu seus ouvidos para mim, esse povo não me escuta. Você vai falar para eles e eles não vão dar ouvidos para você. Deus falando para o profeta. E eles vão ficar tão obstinados, tão fechados, e no final vai dizer, a fé saiu da sua boca. Quer dizer, a proclamação, o ar que eu lanço para fora quando falo, quando eu proclamo, digo, eu creio, sai de dentro de mim, sai do fundo do meu coração, porque é daqui do fundo que eu expresso e vivencio a minha fé. Saiu da sua boca. Quer dizer, não se fala mais da fé, não se fala mais da vida de fé, não se fala mais das virtudes, das práticas salutares. Até quando, amados irmãos e irmãs, nós vamos ficar obstinados na vida do pecado e não vamos mudá-la? O tempo que nos é proposto é um tempo de conversão, é um tempo de mudança. É um tempo em que nós precisamos celebrar, no dia da Páscoa, a verdadeira mudança interior. E celebrarmos junto com o Cordeiro que tirou as nossas manchas, os nossos pecados e curou as nossas feridas, curou a nossa mudez. Não dá para ficar mudo. Mas, diante de Deus, eu preciso dar uma resposta. Não dá mais para ficar mudo diante da fé, cujo batismo eu passei por ele, a crisma eu passei por ele, casei na igreja, recebi as ordens, fiz um compromisso. Por isso que cada ano a igreja oferece esse tempo para uma renovação. Mas não é só uma renovação exterior, é uma renovação interior profunda do nosso ser. Para que nós, nos libertando das amarras, nos libertando de tudo aquilo que sufoca a nossa vivência na fé,
nós explodirmos como homens novos e mulheres novas, ressuscitados em Cristo, porque Ele tem poder sobre o mal. Ele é o homem mais forte. Se Satanás expulsa Satanás, diz o Evangelho, né? O reino dele está fadado a cair, né? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso Satanás, então o reino de Deus chegou, está entre vós. E se o reino de Deus está entre nós, não dá mais para ficar na mesma. É preciso tomar uma postura. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Mas se o reino de Deus está no meio de vós, porque é pelo dedo de Deus que eu expulso Satanás. Havia também entre os judeus aqueles que expulsavam, faziam os exorcismos também. Então ele vai dizer para eles, né, se eu expulso os demônios por Beelzebu, os seus filhos expulsam por meio de quem então? Porque eles acham que eles expulsam Satanás em nome de Javé, em nome de Deus. E ali está aquele que revela ao Deus que eles creem na sua pessoa de verbo encarnado, presente, concreto, na sua frente. E aí ele vai falar aquela parábolazinha: se um homem forte guarda sua casa, seus bens estão protegidos, mas se um outro vem e o amarra, né, e toma os seus bens, esse é Jesus. Ele é o vitorioso. Significa que o reino do mal, o reino que tira de nós homens e mulheres a profissão de fé, já está destruído, já está acorrentado. Ah, padre, mas ainda a gente sofre com muitos pecados e com muitas... Sim, sofremos. Por isso que a decisão é hoje que eu tenho que tomar. É hoje que eu dou o passo de mudança em minha vida, de transformação em minha vida. O que rege o meu interior? O que rege a minha vida de fé? Em que eu acredito? O que Deus tem falado? O que o Evangelho tem mostrado para mim? O que Ele tem provocado? Eu creio nesse Jesus que é vitorioso e que não só falou, mas fez concretamente, manifestou concretamente o seu poder e a sua força, e mostrou o caminho da salvação, e salvou a muitos. Não foi só um mudo que Jesus curou do seu espírito mudo, quer dizer, daquela tentação, daquela obstinação de se fechar à graça de Deus, de se fechar à salvação que Ele trouxe. São inúmeros. E todos nós também podemos passar por essa cura. E é o que pedimos a Deus nesta Eucaristia de hoje, nessa celebração, para que o Senhor toque também em nós e nos liberte de nossa mudez na proclamação da nossa fé, na vivência da nossa fé, na prática da nossa fé. Nada mudou do que Deus falou para nós. Nada mudou. É nós que temos que mudar. E mudar para melhor. Que assim seja.